Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar de um tema muito importante relacionado ao Tribunal do Júri. A importância da impronúncia como garantia individual e como instrumento de defesa social. Nós sabemos, cometido um crime doloso contra a vida, um homicídio, por exemplo, a autoridade policial ela tem que recolher elementos informativos referentes à autoria e à materialidade deletiva. Encerrado o inquérito policial, a autoridade policial ela relata, remete ao Ministério Público, e o Ministério Público, se for o caso, se houver provas, oferece denúncia. Recebida essa denúncia pelo juiz, o juiz já não marca diretamente e imediatamente o plenário de julgamento pelo júri. Todas aquelas testemunhas terão que ser reouvidas na fase judicial, sob contraditório e ampla defesa. Se houver prova suficiente, o juiz pronuncia, de acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal. Se não houver prova suficiente de autoria, o juiz impronuncia, ou seja, aquele processo ele fica arquivado. O réu não é levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Mas o artigo 414, especificamente o parágrafo único, prevê uma regra muito importante que é esquecida pelos operadores do direito, que diz o seguinte: nada impede que esse réu que foi impronunciado, ou seja, que não vai ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nada impede que, surgindo novas provas, esse processo seja desarquivado e o réu seja novamente processado e levado, se houver provas, a julgamento pelo Tribunal do Júri. É basicamente pacífico na doutrina e na jurisprudência um princípio em latim que diz o seguinte: in dubio pro societate. Ou seja, se o juiz tiver dúvida se há prova suficiente ou não para remeter o réu a julgamento pelo júri, o juiz tem que pronunciar. Esse é um in dubio pro societate. Eu não concordo com essa regra, escrevo contra essa regra, pelo menos desde 2006, por três motivos. Em primeiro lugar, razão lógica. O juiz não decide com base na dúvida. Ou há prova suficiente para o réu ser levado ao julgamento pelo júri e o juiz pronuncia, ou não há essa prova e o juiz impronuncia. O juiz não decide com base na dúvida. Evidentemente, se a prova for controvertida, se houver uma versão pró-defesa, uma versão pró-acusação, a prova estiver dividida a respeito do fato do réu ter agido, por exemplo, em legítima defesa ou não, uma prova controvertida, o juiz tem que pronunciar e remeter o caso a julgamento pelo júri. Muito bem. Por uma questão de justiça, eu sou contra também um dúbio pro societate. Ora, se o juiz, analisando aquela prova, reputar que jamais condenaria o réu porque não há prova suficiente, não tem sentido ele pronunciar o acusado, ele tem que impronunciar. E agora, o motivo que absolutamente me convenceu, que foi uma experiência de vida que eu tive quando eu era promotor no interior do estado de São Paulo. Houve um caso em que uma pessoa foi banalmente assassinada na frente da irmã dele, da mãe, numa feira livre, numa cidade de São Paulo, por um esbarrão. Essa pessoa foi assassinada, esse inquérito policial seguiu o seu trâmite, havia algum indício de autoria, chegou a mim, eu ofereci denúncia e durante o processo não surgiu testemunha nenhuma, não tinha prova nenhuma. Eu pedi então, porque eu não acreditava então, como não acredito hoje em dia, no indúbio pro societate, eu pedi a impronúncia, o juiz impronunciou. 2 anos depois, os familiares dessa vítima, que morreu banalmente assassinada, me procurou na promotoria, me trazendo testemunhas oculares, testemunhas que viram a prática do crime e que tinham condições de reconhecer o acusado. Eu instaurei um procedimento investigatório, ouvi todas aquelas pessoas, desarquivei aquele processo, ofereci uma nova denúncia, o acusado foi preso, foi pronunciado, porque dessa vez havia prova, levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado a 14 anos de reclusão. Agora eu pergunto a vocês, se eu tivesse pedido a pronúncia, aquele réu, naquela primeira fase, teria sido levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como não havia prova nenhuma, ele seria absolvido, transitaria em julgado essa absolvição, e 2 anos depois eu seria procurado pelos familiares daquela vítima, trazendo novas testemunhas que iriam comprovar que o acusado era o responsável por aquele bárbaro assassinato. O que eu poderia fazer? Absolutamente nada. Por isso que eu entendo que a impronúncia é um instrumento de defesa da sociedade. A sociedade e os familiares da vítima agradecem.